É assim, quem de vocês perdeu, se não encontrar na linha do tempo aí no Facebook, a gente vai publicando coisa, a coisa vai sumindo, vai ficando lá para baixo, né? Na nossa página lá no YouTube, tá lá, ok? Nós temos um canal, na verdade, não é uma página, é um canal, né? E tem a primeira parte, que foi feita na sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira nós fizemos a live com a primeira parte dos arquétipos mitológicos dos arcanos maiores do tarô. Tarô, isso. Isso. Só para ressaltar aqui, esse mitologia, esses arquétipos mitológicos é do meu tarô, do tarô que eu utilizo, que eu trabalho, que é o tarô mitológico. Você não trouxe o tarô? Tá? Não trouxe o tarô. Então vamos lá pegar as cartinhas para mostrar. Gente, só um minutinho que ela foi pegar, porque é legal, né? Aí a gente vai mostrando as cartas e tal, tá? Que aí fica fácil de vocês irem assimilando. Então, enquanto eu vou falando, você vai procurando. Puxa a iluminação, puxa a iluminação. O próximo vai ser a roda da fortuna. Aí, isso. Então, nós paramos no eremita. Fizemos o eremita, concluímos, né? Concluímos, parte 1. Então, a parte 2. Porque é muita coisa, apesar da gente falar pouquinho, só uma préviazinha e tal. É muita coisa, é muito mito, né? Então, vamos começar a... Voltando aqui. Oi, Lisa. Não, ok. Voltando aqui. A roda da fortuna, então. Começar a parte 2. Ok? O que seria a roda da fortuna? Qual que é o mito? Qual que é o mito da roda da fortuna? Esse mito é bem legal. Bom, roda da fortuna, o símbolo, o arquétipo, né, dela são as moiras, tá? Eu vou explicar para quem não sabe. São chamadas de moiras ou de parcas. São 3, é o trio, tá? As moiras são filhas da noite. São 3 mulheres, filhas da noite. E essa noite, qual elas são filha, é o poder mais antigo do universo. Olha, isso aqui é a carta da roda da fortuna no tarô mitológico. Isso. Okay? Então, essa escuridão é o poder mais antigo do universo. Antes de existir qualquer coisa, existia essa escuridão. Então, elas são filhas da escuridão, da noite, tá? Então, repara na carta que tem três mulheres aqui, 3 figuras, tá? Uma é a Cloto, a jovem, que ela tece a roca dourada, tá? A roca é esse, a gente chama de roda da fortuna, né? Essa como que fala? Tipo um pneu aqui, a roca, tá? Então ela é quem tece essa roca dourada. Ela é jovem, tá? A figura dela. E chama Cloto, ok? Elas estão sentadas dentro de uma caverna escura, tá? E a caverna significa o início, o fim do destino, tá? A segunda mulher, tá? Que tá aí na carta, seria Láquesis, uma mulher de idade média, madura, que mede o comprimento do fio, tá? Uma vai tecendo na roca, a outra entre os dedos vai medindo o comprimento do fio, tá? Esse fio seria o fio da vida. E a outra mulher que está aí seria uma mais velha, que ela tá com uma tesoura. Eu acho que o pessoal não dá pra ver na carta. Tá. Mas ela tem uma tesoura, na verdade um par de tesouras, tá? Que ela chama Atropos. E é aquela que nada pode, nem os deuses conseguem fazer com que as moiras desarmem isso. Isso é o destino, tá? Então elas são tecelãs do destino. Atropos quer dizer, sabe o que significa? Aquela que não pode ser evitada. Tá? Então ela porta um par de tesouras para cortar. Então uma vai tecendo, a outra vai medindo o fio e a outra vai cortando com a tesoura. E esse fio é como se fosse o fio da vida. Tá? Vai tecendo, né, a vida. Quando vai cortando é que corta o fio da vida. Tá? É como se a vida fosse um fio dourado. Tá? É interessante porque essa caverna, né? A Letícia falou que é o começo e o fim da vida. Então, a gente pode se relacionar tanto com o útero quanto com a cova, né? Sim, onde sim, a pessoa é enterrada. Significa o útero quando está tecendo a vida. E significa a cova quando morreu. E esse fio Silvia, aqui... Rafaela.
E esse fio aqui pode ser também entendido como se fosse o cordão umbilical, Sim, sim. né? E quando... Ou o cordão de prata, Isso que eu né? ia falar do cordão de prata, né? Quando sai no astral e tal. Tem toda aquela ideia do cordão, né? Bom, então assim, esses trabalhos da Roda da Fortuna, tá? Nunca poderiam ser desfeitos. Nem Zeus, nem Deus nenhum pode desfazer, tá? A roda é a experiência que nós temos dentro de nós, que nós projetamos no mundo exterior. Sabe quando a gente projeta? Muita gente faz isso, muita gente já fez alguma vez na vida, tenho certeza. Tá? Quando você projeta no mundo exterior uma culpa, tá? Quando você culpa as pessoas pelos seus problemas. E na verdade culpa nós, a si mesmo, nós mesmos, né? Pelas as mudanças bruscas da vida. De repente a vida muda e aí a pessoa começa a culpar o fulano, o ciclano, tá? Mas na verdade não tem culpa, é a roda da fortuna mesmo, tá? Isso é uma coisa natural, tá? É interessante assim, é da fortuna e do infortúnio também. Aí depende do mérito, do karma, né? A roda, você vê que Ela muda. Tem como se fosse 4 pessoas na roda, né? E uma hora ela tá em cima, tá? Significa que tá melhor, né? Depois ela tá mais ou menos, depois ela tá lá embaixo. Esse aqui, ó, em cima, ele tá todo, tipo um Buda, todo certinho. Tranquilão, né? O que tá descendo tá de cabeça para baixo, o que tá subindo tá de cabeça para cima, né? E o que tá embaixo tá todo lá esperando subir. Então, a vida é uma roda da fortuna. Tem aquela música que fala da Fortuna, né? Carmina Burana. Carmina Burana. Também, pelo menos pra mim, me leva a sensação de roda da fortuna. A impressão que parece que eles querem passar. Sim, essa Gustavo, ideia mesmo, Paulo. Desde quando eu vi essa música, eu falei, é a carta da roda aqui, traduzida numa música. E bem legal aquela música, né? Tem um impacto, assim, bem roda da fortuna mesmo. Então, esse é o arquétipo mitológico, tá? As parcas ou as moiras, ok? Qual que é o próximo? Próximo, vamos para o enforcado. Nós já falamos do enforcado, né? Falamos porque o enforcado foi quando a gente comentou do Prometeu. Olha o enforcado, gente. Próxima carta, tá? Pra quem não sabe, o que significa Prometeu? Antivisão. Sabia, não? Não? Prometeu não é aquele que prometeu e não cumpriu. Não, mas prometeu e cumpriu. Esse aí prometeu e cumpriu na mitologia. Tá? Ele foi o titã que desafiou Zeus, roubando o fogo do Olimpo para dar para a humanidade. Tá? A antivisão é aquela visão que antecede alguma coisa. Isso. Não é o contrário à visão, não. É que antecede. A antivisão. Ou seja, uma visão transcendental. Isso. Então, e por quê? Porque ele tinha o dom da profecia. Tá? Esse camarada aqui, esse ninguém fala, ele tinha o dom da profecia. Tá? Então ele pegou esse fogo do Olimpo. Gente, eu tô com a voz meio estranha, é porque eu lavei o cabelo e eu não sei se peguei friagem, então meu ouvido tá tapado, mas dá pra vocês entenderem o que eu tô falando. Então, Zeus ocultava o fogo, certo? O que significava? Por que Zeus ficava ocultando esse fogo da humanidade? Porque quando oculta o fogo significa a falta de progresso e de iluminação, tá? De uma sociedade, de um povo, de um mundo. Tá? Então, enquanto o fogo não chegasse, as pessoas iam viver meio como animais, né? Iam ter que comer carne crua, eu ter que comer, sabe? Não ia ter o advento do fogo deixou... Evoluímos com isso. Né? E simbolicamente o fogo também é o conhecimento, é a verdade, sim. A tecnologia. Por isso que também coloca o progresso ciência. E a iluminação, Isso. tanto físico quanto espiritual. Então, assim, observa que o mito é legal, né? É uma carta boa. Sim, tem gente que não gosta, né? Porque vou explicar por que o pessoal não gosta pelo mito, mas é uma carta boa, sim. Tá? Depende da forma que você olha. Tudo depende da forma que você olha. Né? Se um dia você acorda de manhã e olha pro céu e fala, nossa, que céu, que dia ruim. Gente, seu dia inteiro vai ser ruim. Agora um dia você vai falar assim, nossa, os passarinhos estão cantando, que dia lindo. Provavelmente o dia vai ser muito bom para você. Então depende da forma, tudo do que você interpreta, tá? Tudo tem seus dois lados, né? Então, assim,
Então, outro problema também, que Deus não queria, que Zeus, na verdade, não queria que tivesse o fogo para a humanidade, é porque com esse fogo, o ser humano poderia vir a ser divino. Né? Então, se ele não tivesse o fogo, ele nunca teria a divindade. Então, Prometeu pegou o fogo sagrado da forja lá de Hefestos, escondeu em um caule oco de funcho e levou para a terra. Sabe o que é funcho? É tipo aquela erva doce. Aham, aham. Então, Zeus resolveu exterminar a humanidade por causa disso. Fez um dilúvio que durou 9 dias e 9 noites, tá? Aí depois ele prendeu os Zeus, tá? Mas acabou que não acabou com a humanidade, não. Zeus prendeu, na verdade, ao contrário do que eu tava falando. Zeus prendeu Prometeu nas umas correntes divinas, tá? No alto do despenhadeiro do Cáucaso. E todos os dias uma águia, que é o símbolo de Zeus, a águia descia e até Prometeu e comia o fígado dele todinho. A águia tá lá, ó. Tá, aquela águia. Tá lá o símbolo da águia. E devorava o fígado com aquela dor horrível, só pra se vingar que ele deu fogo trouxe o fogo para a humanidade. Só que aí à noite, o pior castigo, né? O pior castigo é que à noite a águia ia embora e ele lá, de cabeça para baixo, pendurado no Cáucaso, ele se regenerava. O fígado dele se regenerava, então no dia seguinte pela manhã ele estava Ou bom seja, de novo. era um sofrimento eterno, ele não morria. Ele não morria. Oi, Claudinha! Agora, o interessante é que esse mito, ele lembra, né, a questão da saída do paraíso, de Adão e Eva também, né? É aquela questão da árvore, de comer o fruto da árvore, da ciência, né? Então, tem... Tem também uma analogia, se for pensar bem, à noite se refazia o fígado. É como se à noite a gente dormisse e o nosso corpo se refaz, né? Tira as toxinas, a gente faz esse processo quando a gente dorme, por isso que o sono é importante. E durante o dia, aquele sacrifício seja qualquer sacrifício que for, de trabalhar, de falar com pessoas, ou que você achar que é o sacrifício seu diário. Então, é o sacrifício diário pela a recuperação na noite, no sono. Também existe essa analogia, se você for pensar. O sacrifício aí, gente, também não é só o sofrimento, né? Mas imagina um ser espiritual para vir até o plano físico aqui. Vamos pegar Jesus, né? Nós estamos aqui perto da Páscoa, né? Foi ontem. O sofrimento que é uma pessoa que vive num mundo idílico, numa atmosfera, num clima assim de justiça, de amor, de plenitude, né? Onde não existe peso, a pessoa pode volitar ou levitar, tá? Transmissão de pensamento, não tem problema de língua, né? Não tem que comer, não tem que ir no banheiro, né? Não tem dor, não tem sofrimento. Vem vir para esse mundo aqui para nos ajudar, tá certo? Então essas pessoas sofrem muito, esses seres, né? Eles têm essa situação de sofrimento, né? Que é uma missão espiritual. É claro que isso vai elevar o nível deles espiritualmente, né? Uma evolução, mas não deixa de ser uma dificuldade. Então essa carta traz esse conceito, né? De um sofrimento, entre aspas, por parte da espiritualidade, não é isso? É um sacrifício voluntário por um bem maior, sacrifica pela humanidade. Tá? E com isso ele dá ele abre a opção para que as pessoas possam, para que a humanidade possa ser divina futuramente. Isso. Tá? Então, assim, aí como é que foi? Quando ele, após 30 anos, ele lá, todo dia, a águia vinha, comia, né, e tal. Isso. E imagina o sofrimento. Então, após 30 anos, Zeus permitiu que ele fosse resgatado por Hércules. E Hércules resgatou. E ele pegou uma argola da corrente, colocou no dedo e fez um anel. E assim ele se tornou imortal. Olha que legal. Muito legal, bacana, né? Essa mitologia, né, gente? Muito bom. Qual que é o próximo? Assim, eu tô falando uma préviazinha de todo o mito, tá, gente? O próximo é a morte. Eu não tô falando o mito inteiro, porque senão a gente vai ficar um dia, uma live pra uma carta. Então é muita coisa. Aí assim você já tem uma noção e pode ir pesquisando e tal. O mito que você gosta mais, que tiver mais a ver com você.
Ah, a Claudinha falou que vai querer a careca do sabor mágico. Ó, Claudinha. Bonita, né? É pra gente servir caldos ou chá. Então a carta da morte mostra aí pro pessoal. Isso aqui é a carta da morte. Essa é a carta da morte. Eu gosto da carta da morte quando ela tem manto de estrelinha. A Sofia, quando era criança, falou isso. Eu gosto da carta da morte porque ela tem manto de estrelinha. Então, carta da morte, gente. O mito seria Hades, o senhor da morte, ou deus do submundo. Tá? Hades é o Plutão que você fala na astrologia. Sim. Tá? Ou em romano. Plutão. Plutão, o nome Plutão significa riqueza. Ah, faz sentido. Né? Faz sentido. Então, gente, tem umas crianças que oferecem uma flor na carta. Vê se o pessoal não sei se consegue Tá aqui ver. embaixo, ó. Pequenininho. As crianças oferecem a flor, é a imagem da fiança infantil, na mudança que ajuda a lidar com o luto. A criança não tem medo de expressar a sua tristeza. Então, por isso que tem essas crianças na carta da morte. O Hades, ele é filho de Cronos e Réia. Ele foi salvo por Zeus, ele era um daqueles que estavam um dos irmãos, né, que iam ser engolidos pelo pai, e aí Zeus, né, fez vomitar os filhos. Então ele foi salvo pelo irmão. E depois que ele foi salvo pelo irmão, foram partes, heranças, né, daqueles reinos. E ele ficou com o submundo. E o submundo, é obscuro. Gente, ele é o que mais tem riqueza. É debaixo da terra. Parece que é o mundo que mais tem riqueza. Pode ser obscuro, mas a riqueza tá toda ali. É igual o vulcão, né? Plutão, né? Tá o tanto de riqueza ali que tem minerais, pedras. Tudo fica ali debaixo, no escuro, mas a riqueza está toda ali. O petróleo, por exemplo, é uma coisa tipicamente plutoniana. Sim. E o petróleo, o que é? O resultado, né, da decomposição orgânica. Né? O petróleo é a decomposição orgânica. Dizem que foram dos dinossauros, da época dos dinossauros, sim, que foi ao longo dos tempos, aí formou o petróleo. Tem milhares de anos. Então, é uma coisa ligada à morte, sim, né? Ao submundo, né? Ao inframundo, lá embaixo, né? Uhum. Bem interessante. Aí ele recebeu como herança essa parte. E riqueza, tá? Né? E cada um recebeu lá, o Poseidon recebeu o mar, Zeus ficou com o céu e ele ficou com o submundo. Tá? Então, assim, essa carta da morte, a Claudinha tá falando que tem gente que tem medo dessa carta. Tem. Quando sai, o pessoal que é leigo, que não conhece, fala assim, nossa, eu vou morrer quando? Bom, se sai essa carta, quer dizer que você está morrendo. Mas não é morte física, não. Tá? É que algo está terminando na sua vida. Uma transformação, processo transformação. É como se acabasse um livro, o final de um livro, e agora você vai ler outro, certo? Então é o fim de uma coisa e começo de outra. Oi, Letícia Araújo. Então, gente, essa significa a carta da morte, tá? São as mudanças de atitude e o fim de um ciclo. Tanto é que tá a morte aqui, mas tem um sol lá atrás, tá? Então, assim, não é o fim e o recomeço, ok? Eu, assim, quando, mesmo na astrologia, sai alguma coisa de Plutão, ou dessa carta no tarô, eu sempre recomendo para as pessoas que é o seguinte, se elas agirem como se fossem crianças, que nem está aí nessa carta, né? Ou seja, a criança, ela aceita tudo, as mudanças, as transformações. É que nem tá com vontade de chorar por luto, ela chora. Flui, aí dói menos, a coisa flui mais tranquila. Quanto mais a gente resistir, nossa, mais a gente sofre. Então tá de luto, chora como essas crianças, sabe? Não vai contra o rio, contra o círculo, contra a natureza, não deixa coisa, isso é natural, o luto é natural, desde o início dos tempos, até os animais entram de luto, sabe, então assim, é comum, então a gente tem que aceitar que essa carta da morte, que é o início e fim e início de outra coisa, isso é natural, isso é normal para nossa vida, imagina se a gente ficasse sempre do mesmo jeito. Então essas mortes têm que acontecer, tá? E não seriam mortes físicas, são mortes psicológicas, né? Sempre essa carta ela mostra um momento de transição mesmo, né? Total. É que nem, por exemplo, quando nasce uma criança. O que acontece? É como se, em tese, morresse aquele feto, né? A mulher que estava grávida, ela já não vai estar mais grávida, né?
Então ela tem todo um processo que ela se acostuma de 9 meses, ficar grávida, ok? Então há uma mudança radical, né? Radical, e aí nasce o bebê. Não, e tem que nascer, porque as mulheres, depois de 9 meses, elas não estão aguentando mais. Todo mundo fala, eu vejo a hora de nascer, aquela barriga tá muito pesada. Imagina se fosse pro resto da vida aquela barriga pesada. Tá, mas na hora que nasce, o impacto psicológico é grande. Portanto, que é natural a mulher ter depressão pós-parto. Sim. É natural. É uma coisa que às vezes não se fala e tal, mas é muito natural. Essa carta tem esse impacto. Então, mesmo que seja uma vida, eu estou usando esse do parto, né? Porque não é uma morte, é uma vida. Mas é uma transformação muito grande que acontece na vida da mulher, né? Então, a morte significa vida. Significa uma outra vida, transformação na vida. Tá? Então, assim, a carta da morte, se você for naturalmente no ciclo, a carta da morte é muito boa. Agora, se você não aceita essa mudança, sabe, a carta da morte, a morte vai ser ruim, mas as mudanças são necessárias, a transmutação é necessária. Claudia tá falando que é o final de um ciclo e o início de outro, exatamente. É um livro que eu terminei de ler e agora eu vou pegar outro livro para ler. Ou pelo menos, no mínimo, é o fim de um capítulo e começo de outro. Pelo menos isso, tá? Então a carta da morte sempre é mudança, tá bom? E assim, acontece em tudo, que nem agora, né? Com esse negócio do coronavírus, né? A gente Mudança. perde algumas coisas e adquire outras. Então é mudança, a gente tem que fluir, tem que aceitar, ver o lado bom da coisa, né? Coisa que E é interessante que a natureza, ela nos ensina muito sobre isso. A natureza, existe uma frase esotérica, iniciática, que é baseada naquele dístico lá do que estava na cruz de Jesus, né? O INRI, né? INRI, lá em latim, significa Jesus, né? Jesus Nazarenos Rex Judeorum. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Dizem que foi isso que colocaram, que os romanos colocaram na cruz de Jesus, INRI, né? Mas esotérico, iniciaticamente, esse INRI, a gente lê também em latim como Ignis Natura Renovatur Integra. Ou seja, a tradução é que o fogo renova incessantemente a natureza. O fogo não é o fogo que queima, mas é o fogo do espírito da vida. Então a natureza, percebe, a natureza ela é eterna. Né? Ela está aqui há quanto tempo, né? Ela é eterna. Perto de nós somos, né, bastante perecíveis. Então, e a natureza ela tem os ciclos, tanto tem a roda do ano. Né? Eu falo assim, que as pessoas... Tem gente que gosta só do frio, outro só gosta do verão. Então, não é isso. A gente tem que curtir o que tem de bom. Quando tem sol, quando chove, quando tá frio, quando tá calor. Quando tá frio, gente, é necessária a hibernação. Os animais hibernam, é necessária a hibernação. Quando tá calor, é necessária essa exposição, colocar mais, né? Então, assim, é necessário o outono para colheita, é necessário a primavera para fazer uma renovação, uma coisa mais juventude. Tudo é necessário. Eu gosto só do inverno. Imagina se você morasse sei lá, na Sibéria, lá, inverno, só inverno o tempo inteiro, o tempo inteiro. É por isso que muita gente que tá lá se mata, né? E assim, e verão, imagina, só verão o tempo inteiro, calor, 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 você não aguenta. Então tudo tem que ter Então quando a gente está jogando, a gente tem aqui, né? Quando está consultando o tarô para o cliente, a gente explica isso, né? Que é importante a pessoa entender que existem ciclos na vida, tem ciclo que encerra para começar outro, né? Para aceitar e fluir, assim sofre menos. Sim, e você aceitando, essa carta da morte vai ser uma bênção para você, tá? Agora, se você não aceita, vai ser muito difícil você correr contra o natural. Então, próxima carta. Outra carta que o povo tem morre de medo aí, Claudinha. É o diabo. Quem não conhece, fala, nossa! Olha lá, o diabo. Tá bom, gente, o diabo, na mitologia grega aqui, na carta do arquétipo, ele é o Pan, tá? Pan é o sátiro, ok? Sátiro é aquele que tem casco de bode, barba, chifre e tal. Tá? Então ele é o Pan. É até aquele que toca uma flautinha de que seduz, né? Que envolve. E a Igreja Católica, na Idade Média, transformou o Pan em diabo. Por isso que ele tem um arquétipo, assim, às vezes, pela cabeça das pessoas, meio pesado, de coisa ruim e tal. Mas não é, tá? Isso foi uma reformulação da Igreja, porque eles tinham que arrumar um diabo, né? Alguém que fosse culpado de alguma coisa. Então, Pan
tá? Se chama, na tradução, assim, mais ou menos, é pânico, tá? Pânico vem Porque daí. ele causava pânico nas pessoas. Então, assim, ele é filho de Hermes, tá? Com uma ninfa chamada Dríope. Quando o Pan nasceu, ele era tão feio, com chifre, pata, rabo, esse estilo de bode aí, tá? Que a mãe fugiu apavorada e nunca mais apareceu. E o Hermes, que era o pai, né? Hermes é o da. É o mensageiro, tá? Ele levou o Pan para entreter os deuses lá no Olimpo. Ele ia levar para onde? Pelo menos era algo diferente. Tipo o circo, né? Ele levou para entreter lá os deuses. Então, o Pan, na verdade, nos lugares, ele era muito venerado, mas ele era venerado pelo medo, tá? Ele era venerado dentro de grutas, dentro de cavernas, lugares assim que tinham assassinatos, lugares com energia mais pesada, e ele era venerado pelo medo, através do medo, ok? Não por amor, né? Cada um é venerado de um jeito, então ele trazia esse medo. A imagem dentro de nós seria algo que temos, que nos fascina. Se a imagem que o Pan tem dentro da gente é aquilo que é fascinante. Aquilo nos fascina, só que podemos pensar que é coisa mal, que é suja, tá? Que é vergonhosa, que é uma vergonha secreta, vamos dizer. É aquela necessidade do confronto com o seu sombrio interior, tá? Aquilo que você autodespreza em você mesmo. Ou seja, Aquilo que você está aprisionado sem estar. ou seja, ele em si não era necessariamente negativo ou ruim, mas ele incitava que a pessoa encarasse aquilo que ela tinha de ruim dentro de si. Sim, não, ele não era ruim, tá? Mas pela aparência dele, assim, jeito e tal, as pessoas veneravam ele através do medo. Então, medo, tá? Ele causava pânico por isso. É medo daquelas coisas que são consideradas ruins, que são vergonhosas, principalmente coisas sexuais também, estão ligadas a Pan. Porque ele é um Tá? sátiro, Ele né? é um Então sátiro, tem um apelo sexual muito tem um grande. apelo sexual e isso, aquelas coisas, o mais vergonhoso que tá dentro de um ser, ou muita coisa que a sociedade diz que é ruim, que não aprova, mas faz, tá? E não aprova. Eu sei, a sociedade fala uma coisa e faz outra. Aí, esse é o arquétipo do diabo, tá? Ele tá preso, tá amarrado a esses conceitos vergonhosos sexuais, mas na verdade ele não tá preso. Aqui, ó, ele pega a mulher, né, e o homem por uma coleira, uma corrente, mas na verdade eles não estão presos, eles acham que estão presos a isso, tá? Como você fala que um tá amarrado pela cabeça? No meu tarô, Esse aí também. esse aqui também, ó, nos tarôs aparece que há uma corrente, né, unindo. O homem fica preso pela cintura da mulher, ou seja, pela sexualidade dela, e a mulher pela cabeça do homem, pela ideia, pela capacidade dele de comunicação, né? Agora, uma coisa muito interessante é que não é só sexo. Para mim, quando sai essa Não é carta, só sexo, não. quando Depende sai da essa carta que carta, sai ela lá. tem muito a ver com o poder, né? Só que quando você fala poder, todo mundo quer ter poder, né? Mas o poder ele corrompe. E o poder, de um modo geral, ele vicia. Então essa carta para mim tem muito a ver com vício. Sim. Tá? E vício ser vício de drogas, vício pelo poder, vício pelo sexo, vício por dinheiro, vício por time de futebol, fanatismo, sabe? já. Por religião, né? A pessoa não pensa. Ou seja, a Ela pessoa fica está totalmente presa e mas manipulada. ela está presa por ela mesma. Isso. Ela não está presa por diabo nenhum. Tá? A Pan não é culpada de nada. O diabo está dentro da pessoa. As pessoas é que culpam o Pan, né? Que Então esse aqui seria, na verdade, o guardião do umbral que todos nós temos. Sim. Muito interessante essa carta. O pessoal morre de medo, mas não é nada disso. E é você dar de cara com isso, né? Com as suas coisas internas, as suas prisões internas. E isso é bom, porque enquanto você não se libertar das correntes dentro de você, você não vai para a próxima jornada da vida, do tarô, do louco aqui, né? Então, essa é a carta do diabo. Ok? Concluiu aí? Concluí? Qual que é a próxima? A torre. Torre fulminada. Deixa eu ver aqui. Torre.
A torre. Eu costumo colocar, falar de Zeus, né, que jogou lá na torre, mas jogou o raio na torre e a torre caiu e tal. Mas no tarô mitológico, na mitologia grega, tem um outro mito além de Zeus, tá? É o Poseidon, ok? Também tem tudo a ver. É, na carta é o seguinte: é um labirinto, tá? A torre lá, o labirinto de Minos, que foi atingido por um terremoto. E esse terremoto veio das águas do mar. Por quê? Poseidon fez um terremoto lá para sacudir o labirinto e a torre lá de Minos. Por quê? Porque lembra que eu contei no outro, acho que na primeira parte, que o Minos pegou o rei de pegou o touro que Poseidon deu para ele fazer o sacrifício e ele não quis fazer, acho que foi do signo de touro, né, que eu tinha comentado. E ele não quis fazer o sacrifício, então ele guardou o touro mágico, tá, que Poseidon deu para ele sacrificar, e ele colocou no rebanho lá, entendeu? Para fingir que estava tudo bem. E pegou um boi comum, tá? E para fazer o tal do sacrifício, achando que ia enganar Poseidon, porque ele queria uma coisa mágica e tal, aquele apego, né? Apego ao touro mágico. E aí o Poseidon foi pedir pra. Lembra que a Pacify ficou enlouquecida pelo touro, e aí acasalou com o touro e teve o Minotauro como filho? Então, essa foi a história do Minotauro. Foi o Poseidon pediu para Afrodite fazer com que ela, a Pacify, apaixonasse pelo touro e ficasse louca, entendeu? Então tem toda uma trama por trás aí, tá? Então isso realmente aconteceu e foi a forma que nasceu o Minotauro. Agora voltando para a torre, tá? Esse reino aí, gente, ele não poderia ficar estagnado. Essa carta é como se são os antigos dogmas, antigos conceitos, pensamentos antigos, aquilo que não serve mais, que precisa de ser desmoronado para construir algo novo. Tudo que está cristalizado, fossilizado. Exatamente. Então, assim, isso aí significa um reino que não pode ficar estagnado mais. Já deu o que tinha que dar, tá? Então, assim, depois que caiu toda a torre, né? Poseidon fez o raio lá com o tridente dele, o terremoto, tá? Poderia falar que seria Zeus também com raio. Tudo bem. Aí na Idade Média juntaram lá a figura do Pan para fazer o diabo e pegaram o tridente do Poseidon para fazer como se fosse do diabo. Mistura tudo. Mistura tudo. Fizeram um diabão. Então, assim, o Poseidon é o colapso dos velhos métodos, sabe? Dos dogmas. Então, isso significa esse colapso, tá? Tipo, não aguenta mais, tem que destruir para reconstruir, tem que colocar um rei novo. Teseu virou o novo rei de Creta e o labirinto nunca mais foi erguido. Então, assim, acabou aquele reino, não dá mais, vamos colocar um próximo reino, renovar, para ver se agora a coisa flui, agora é um novo tempo, precisa ser restaurado, precisa acabar com as coisas antigas que não está dando mais, está estagnado, tá? Então, assim, a carta da torre é derrubar as formas antigas que não estão mais servindo, tá? Interessante, né? Porque é uma forma diferente, né? Feminina do reciclar, que a água é uma coisa feminina. Sim, a água. E a água, ela é muito fértil, né? Ela traz uma vida, ela renova, ela recicla, né? De um jeito ou de outro. Diz assim, a torre é aquela fachada socialmente aceita, entendeu? Que já não tá dando mais. Uhum. Qual a próxima carta? A estrela. Então a torre, muita gente acha a carta ruim, não é, o processo dela de desabamento pode parecer ruim, mas o final lá, quando se reconstrói tudo novo, é maravilhoso. A estrela. A estrela é Pandora, o mito a Pandora. Bom, Zeus doou uma arca, vamos fazer só uma prévia rapidinho, porque a história é grande. Deus doou uma arca para a humanidade,
tá? E a Pandora foi quem abriu essa arca, tá? Liberando todos os males que estavam lá dentro. Na verdade, Zeus pediu para Hefesto fazer a Pandora. Ela foi feita, tá? De corpo de argila, água, força vital, beleza, da mesma compatível com as deusas do Olimpo, tanto de beleza igual, e voz humana. Tá? Então foi criada Pandora. E Pandora. Hefesto era o ferreiro. Hefesto é o ferreiro. Mago. O que dizem que era feioso e manco, que era o marido da Afrodite, né? O marido oficial, porque os amantes eram um monte. Aí, Pandora e a Arca foram enviadas de presente para Epimeteu. Epimeteu, quem não sabe, é o irmão do Prometeu. Aquele que perdeu o fígado com a águia, tá? Então ele é irmão do Prometeu. Então Epimeteu ganhou Pandora e a Arca junto. E claro, logo ele quis se casar com a bonitona da Pandora, né? Então Pandora é o símbolo, o que ela simboliza? A decepção, a perda, e ainda mantém a esperança. Além disso, ainda mantém a esperança. Por quê? Eu não falei. Porque quando Pandora, muito curiosa, foi abrir a arca... Pandora é o símbolo da curiosidade, símbolo né? da curiosidade. Todos os males estavam ali dentro, tá? Que Zeus tinha colocado tudo numa arca. Então os males escaparam. Na hora que ela abriu para ver, escapou tudo. Ela botou de volta, só ficou a esperança lá dentro. Então dizem o ditado: a esperança é a última que morre e tal. É porque no ser humano, com toda a depressão, decepção, perdas, coisas que acontecem de ruins na vida, a gente ainda consegue manter a esperança, consegue manter essa estrela, essa fé por dias melhores, por coisas melhores que virão. Tá? Então, sem a esperança, a humanidade nem existiria mais, porque a única coisa que, vamos dizer assim, no meio da escuridão, a única coisa que nos resta é a esperança de achar uma estrela. Tá? A estrela é a visão norteadora da esperança, a promessa que surge após a torre ter sido destruída. Tá? Então, o arcano vem depois da torre. Então, após a torre ter sido destruída, vem a esperança de coisas melhores. Tá? Aquela fé diante das dificuldades. Então é isso que Pandora representa, a esperança, que é a única que ficou lá na caixa para a humanidade. Lua? Lua. Então vamos para a Lua. Lua. Bom, a Lua aqui no meu tarô, do mitológico, ela representa, não é Ártemis, é Hécate, tá? Também é uma deusa da Lua, a qual possui 3 faces, tá? Que nem aquela triluna, possui 3 faces, ok? Então, assim, tem um caranguejo aí, não tem? Tem. Caranguejo é o símbolo do signo de Câncer também, né? Sim. E a Lua, a Lua é regida, o Câncer é regido pela Lua. Então tem tudo a ver na mitologia, na astrologia, tudo aí. Tá? Então esse caranguejo é a morada entre a terra e a água, tá? Ele é o caranguejo é um bicho que ele não vive nem na água nem na terra, ao mesmo tempo ele vive nos dois, tá? Ele tá sempre nos dois. É a profundeza e o mundo dos sonhos, é o significado desse caranguejo na carta, tá? Então Hécate, gente, é a antiga deusa do submundo, regente da lua e da magia. Ela é confundida por Ártemis, mas que também é da lua, mas nesse caso ela é a tríplice, tá? As 3 faces de uma só. Então Hécate, é o lado mais obscuro da deusa, tá? Repara que ela tem 3 faces, tem um cão que eu vou falar, tá? E ela tem a lua. Cada carta tem um desenho diferente do outro, mas é basicamente um desenho parecido em todas as cartas, tá? Ela é filha de Zeus e de Hera, essa Hécate. Aliás, Hécate é muito reverenciada na bruxaria, na magia, tá? Então ela era acompanhada por Cérbero. Olha que tem um cachorrinho. Cão dos infernos. Com 3 faces. Cabeças. Que nem ela, 3 cabeças. Então esse é o Cérbero, é o cão dos infernos, é o guardião do portal do submundo, que sempre também andava com ela, tá? Então a Hécate, ela assombrava, né, as encruzilhadas, ela assombrava as tumbas, esse lado sombrio da coisa, tá? Então ela é o retrato das profundezas pessoais, a confusão, a flutuação, a incerteza que tem dentro da gente, tá? Ela é a visão
da nossa jornada, que a nossa jornada no fundo é apenas uma fração, tá? Que abrange milênios e milênios e sempre fértil, porém uma vida que parece ser sempre incompleta, porque está sempre girando. Tá? Então, assim, essa carta significa muita flutuação e incerteza. Esses três, né, três cabeças, representa também muito essa questão do passado, presente e futuro, ou seja, a Sim. eternidade, né? Então é uma coisa que está sempre presente. A Lua, então, é algo que As três faces da deusa, as representa que três está sempre luas. presente, né? Independente de Isso. onde você olhar e pensar, em Abrange termos de tempo. milênios, sempre fértil e, né? E parecendo que está sempre incompleto para continuar completando. Então, essa carta da Lua é uma carta de muita flutuação. Mas isso é claro que vai depender muito da carta que sai junto, tá? A gente está falando da carta pura, ok? É, o arquétipo, né? É um arquétipo. Ah, agora é o Sol. A carta que todo mundo gosta. Só que cuidado, vou falar por quê. Mas a carta que todo mundo gosta. O Sol. É a carta linda, né? Uma vez eu dei pra minha mãe de presente uma camisa amarela e aqui tinha uma carta de tarô do Sol, que ela é signo de Leão, adorou. Então, gente, o Sol, tá? É Apolo na mitologia, o arquétipo de Apolo. O Apolo também é apelidado de Febo, tá? Uhum. Então, o Febo significa aquele que brilha, tá? Então, esse é o cara mais brilhante da mitologia. Aliás, ele não conseguia arrumar mulher nenhuma, né? Ele não conseguia arrumar namorada, o Apolo, porque ele brilhava tanto, tanto, tão lindo, maravilhoso, tão brilhante como o sol, que ele ofuscava os olhos de todo mundo e as mulheres não conseguiam olhar para ele. Então ele ficava sempre sozinho, apesar de ser o mais lindo. É muito brilho com a pessoa só. Então, assim, ele é filho de Zeus, tá? De Leto, que é a deusa da noite. Tem esse lance, várias histórias que ele espantava as mulheres, coitado. Adianta ser bonitão, espanta todo mundo. Então, assim, Apolo, gente, ele não foi amamentado pela mãe. O que ele tomava no lugar de leite? Lembra aquela ambrosia que eu falei que era do vaso lá do signo de Aquários, da ânfora e tal? Então, aquela ambrosia dos deuses, é o néctar dos deuses, a bebida, a tão famosa néctar dos deuses, foi o que amamentou ele, né? Assim, numa analogia com outras mitologias, o Apolo, então, também é o Thor, na mitologia nórdica, né? E o Xangô, na Umbanda. É o sol, É. o sol. É o Que é o cara. regente desse ano, tá? É. 2020. Então, assim, ele foi quem estabeleceu o oráculo de Delfos, tá? O famoso oráculo de Delfos. Ele significa a fé, a esperança, a clareza, a consciência, a renovação da confiança. Todas essas coisas positivas, tá? A clareza. Então, esse que é o símbolo do sol. Vamos supor que tá tudo escuro. Quando o sol vem, ele ilumina. Ah, mas só tem coisa ruim no ambiente. Não, porque antes estava escuro, você não via. Agora ele trouxe a clareza e a consciência do que tinha ali. Tá? Ao contrário, as pessoas falam, é tudo bonzinho. Gente, é a consciência. Se é bom ou se é ruim depende da sua mente. E essa lira e o arco e flecha, de onde que vem? Tem várias histórias da lira e do arco e flecha. E histórias longas, tá? A lira que ele era músico, certo? Ele tocava. Ele também. O leão, geralmente, a pessoa de leão, ela gosta de tocar violão, tem um monte de gente em volta, né? Ele Da era arte, até do cinema, da dramaturgia do teatro, pela astrologia, tem muito a ver com o signo de Ele leão, que é era regido pelo o sol. senhor da profecia, da música, por isso que era a lira, e do conhecimento. Esse era o arquétipo dele. Senhor da profecia, música e conhecimento. Ok? Então, tem muita história, gente, mas aí vocês têm que pesquisar, senão já falar. A gente vai falar do sol numa live só, é muita coisa. Qual que é o próximo? É Já foi. A lua já foi. a lua, o Apolo, o sol já foi. Já. Agora é o julgamento. O julgamento tá aqui. O julgamento, a qual a pessoa achou que tivesse faltando uma carta, mas não é, que escreveu o nome marcando para uma e para outra. Agora eu entendi.
Ele fica rindo do método pisciano. Mas tudo bem. Julgamento? Beleza. Então, gente, o julgamento... Olha que importante essa carta. O julgamento, vocês lembram da segunda carta lá que eu falei pra vocês? O mago? Tá? O mago não era Hermes? Sim. Tá? Era o Hermes começando na sua jornada. Aqui é o Hermes já se completando, tá? E também é o arquétipo de Hermes, só que é um outro tipo de Hermes. Não é ele no começo da jornada, meio sem saber o que fazer. Ele já é como Maduro. guia. Ele é o guia interior. Ele já tá com um arquétipo divino. Tá? Ele já não é mais o mortal lá que tá pisando não sabe aonde. Ele é o arquétipo Iniciador. divino. Então, no Hermes, no anterior, a gente viu o início da jornada, tá? Aqui, tem nessa carta de julgamento, tá? Na minha, eu acho que em todas tem, cada um com seu desenho, os mortos, certo? Os mortos são a experiência do passado que são mumificados pelo nosso inconsciente. Gente, isso é o que mais acontece, tá? Experiências foram mumificadas dentro da gente, né? Isso aqui parece quando o julgamento é quando os mortos levantam, né? Tem essa história assim. Nos outros tarôs, essa carta chama Ressurreição dos Mortos ou Segundo Julgamento. Sim. Então, de fato, isso, no julgamento. Então, aqui, nessa carta do julgamento, o Hermes, tá? Que tá claramente. Aí ele já tem a asinha, ele já tá ele já é divino, tá? E é uma divindade, um guia, e ele é o emissário dos deuses. Aqui, ele entra no céu, no inferno, ele é o cara. Lá no mago, ele tá começando a aprender a ser o elo entre céu, espírito e matéria, tá? Aqui ele já aprendeu, aqui ele já é o cara, tá? Aqui ele já pode até mexer com os mortos do inconsciente, né? Então ele é o juiz do interior, tá? Porque assim, não tem o interior que eu falo nosso, porque não tem assim um juiz exterior, um diabo, Deus ou alguma coisa para julgar você. Não, aqui ele aprende que ele é o próprio juiz, tá? Com a consequência das suas escolhas na sua jornada, a sua autenticidade, até onde ele está sendo autêntico com si mesmo, tá? A própria colheita dele, né? O julgamento, né? É aquilo do que você julgar, o que você plantou, o que você fez, tá? Então, se for bom ou ruim, a escolha foi sua, tá? O juiz é interior, é interno, é seu, é você mesmo, tá? Então, escolhas e consequências da sua jornada. Então, aqui o mago, ele tá completo, ele tem consciência de tudo que ele faz, tá? Essa carta é interessante. Para mim, ela representa uma libertação do karma. Porque o que nos mantém no karma são essas emoções fossilizadas, cristalizadas ou mumificadas. Mumificados. Né? É os esqueletos no armário. Então tem que abrir os armários, encarar os esqueletos. Né? Essa carta ela traz esse processo. É o julgamento, o que ficou de verdade atrás lá que interior. você enterrou, que não era para ter sido resolvido. Exatamente. Denise, Rafa, tudo bem? Cuevas, meu irmão, tudo bem? Bem, querido. Ana Maria. Então, o mundo. Agora o próximo vai ser o mundo. Esse daqui eu já fiz na outra. Tá. Esse é Parou de Esperança. Eu falei Adeus do Arco-Íris. Eu já falei sobre isso na primeira parte. O mundo, gente. Essa carta ela é linda. Ela é a carta completa. Da mitologia. Tem mais alguma depois? Não. Então essa é a última de hoje? Essa é a última. Então... O mundo, o ciclo se fechou o ciclo. É onde Ouroboros, né, que é a cobra que morde a própria cauda, aliás, todas as cartas tem o Ouroboros. Cada um do seu jeitinho. Ouroboros é uma serpente, né, uma cobra que morde a própria cauda, simbolizando o infinito, né? O reciclar, que não acaba. O mundo. Tá? Exatamente. O fim é o começo, o fim é o começo. Isso. Então, essa carta é muito interessante, esse arquétipo, gente. O mundo, o arquétipo dele é o hermafrodito. Não sei se todo mundo já ouviu falar nesse camarada aí, hermafrodito. Ele é o filho de Hermes com Afrodite. Olha só, ele é filho de 2 deuses já, tá? Ele tem a dualidade, duplo sexo, tá? Por quê?
ele foi criado por ninfas na floresta, certo? Com 15 anos, ele chegou às margens de um rio, de um lago, na verdade, que tinha uma governante ninfa que chamava Salmacis, né? E ela se apaixonou por ele todo dia lá no lago. E aí, Salmacis declarou a ele o amor. E ele rejeitou. Ai. Ai, quando rejeita assim uma ninfa, uma deus, já não vem coisa boa, né? E ela clamou aos deuses, tipo, ó deuses, façam que jamais algo me separe dele e ele de mim e tal. E aí fizeram o que ela pediu, né? Ela era uma ninfa, ela era poderosa também. E os deuses deram o que ela pediu. Adivinha, os dois corpos da ninfa com o hermafrodito. Até então o hermafrodito era o homem. E se juntaram. Tá? Os dois se juntaram. Então nada mais iam desfazer os dois. Tá? Então, dois corpos unidos em um só. Por isso que o hermafrodito ele tem dois sexos, tá? Porque é a completude do masculino com o feminino. Repara aqui que é um corpo só com duas cabeças, uma masculina e uma feminina, tá? É a completude. É onde o hermafrodito você não é homem nem mulher. E ao mesmo tempo, você é homem, você é mulher. Você é independente do seu sexo. Você é a divindade independente do sexo. Entende? Uma criança, quando nasce, ela nasce lá, né? Ou com um sexo ou com outro. Mas, na verdade, dentro dela, ela não tem essa noção sexual, tá? Então, isso é a completude. O masculino e o feminino, isso é o completo. Tá? Você tem os dois dentro de si. Isso vai além de genitália, né? Isso estamos falando de símbolos, muito. Né? Então, o princípio masculino, geralmente, ele é espiritual, ele representa a espiritualidade. O princípio feminino, a matéria. Então, o que está dizendo essa carta aqui? Né? Que não existe uma coisa que seja só matéria e não tenha nada de espírito. Não existe uma coisa que só espírito e não tenha nada de matéria. Né? Sempre há uma complexidade. É que nem o símbolo do Yin e do Yang. Né? No fundo do Yang, você vai encontrar um princípio de Yin. No fundo do Yin, você vai encontrar um princípio do Yang. Senão a coisa não funciona. O homem, por exemplo, todo homem, ele tem hormônio feminino. Se ele não tiver, ele não secreta o esperma, por exemplo, né? E aí acaba a humanidade. E a mulher também. A mulher, ela tem dentro de si o hormônio masculino também. Que se não tiver, ela não ovula e não menstrua. Ou seja, também acaba a humanidade. Né? Então tem que ter um pinguinho de cada dentro do outro. Até na matemática, né? Você tem os números complexos. Nenhum número ele é totalmente natural, que seja lógico, racional, né? E nem totalmente imaginário. Ele é sempre complexo. Tem um componente imaginário e um componente também natural. E essa carta, gente, o hermafrodito, ele está acima de qualquer coisa, acima de qualquer masculino, feminino, porque ele é os dois, acima de qualquer genitália sexual que vocês possam imaginar. Ele é um ser completo, então ele sobe, ele é um ser divino. E aqui a carta no mundo, ele está no meio representando. A figura da carta, essa daqui, você repara que ela tem o cálice do amor, tá? Que seria o copas, né? Ela tem a vara da imaginação, que seria o paus. Ela tem a espada do intelecto, que seria espadas. E ela tem o pentáculo da realidade física, que seria as moedas de ouro do naipe de ouros, né? Então, assim, ela tem os quatro naipes, tá? Cada um representa uma coisa. Ao fim da jornada, tá? Esse aqui é o estar completo. Aquele louco lá do começo, que não sabia para onde ia, aqui ele se descobriu, ele sabe que ele é um ser divino. Então, assim, a serpente do mundo se completa, tá? Por isso que é tipo Ouroboros. E nas outras cartas, tem uma águia, tem um ser humano, tem um boi, não tem uns... sim, os quatro mais da esfinge. Isso. São os 4 elementos, né? Isso aqui, eles estão dando a representação que isso está em tudo, né? Que essa condição hermafrodita, né, dos dois princípios, espiritual e material, masculino e feminino, está em tudo na criação. Quando fala o mundo, também entenda-se na criação. Por isso essa carta aqui é o completo e seria a perfeição.
Masculino e feminino é independente do que as pessoas pensam, tá muito mais além, tá divino, tá muito mais além da nossa mentalidade aqui, que vê coisas absurdas. Então isso aqui é a completude. Pode ser simbólico, né? É um símbolo, tá? Mas por aí a gente começa a ver uma realidade que até então a maioria da sociedade não consegue ver, porque não tá na condição divina ainda, ok? Gente, é isso aí, nós concluímos então, né? Essa apresentação, né, sintética dos arquétipos mitológicos, dos arcanos maiores do tarô. É bom para quem não conhece nada, saber mais ou menos o que fala as cartas, para quem já conhece um pouco, aprender um pouco mais, né? Para aprender mitologia, aprender arquétipo, agregar para quem já tira cartas, para aprender histórias interessantes, para quem não quer saber de cartas, ou para quem não quer nem aprender ou quer jogar com alguém e aí já sabe mais ou menos como que pensa as cartas, como são os arquétipos. Então, de qualquer forma, é um conhecimento interessante. Sim, é uma prévia conhecimento nunca é demais, nunca né? É demais. É uma prévia aqui, né? Não é uma coisa pequena, senão se for falar das cartas, dá um livro por carta, uma live por carta. Mas é só para vocês terem uma troca de conhecimento, assim, do tarô mitológico, que é o tarô que eu trabalho. A mitologia ajuda muito a gente a entender um pouco da espiritualidade, porque ela dá corpo físico, né? Para conceitos de espiritualidade. Por isso que ajuda bastante. Então, gente, para amanhã, todos vocês estão convidados. Chame as pessoas que vocês acham que vão gostar do tema. Vai ser os avatares da era de peixes e de aquários, as suas missões. Esse é um tema que eu acho que é meio inédito na internet, né? Não me lembro de ter visto nada escrito por aí, né? Falando desses dois avatares, né? Principalmente de aquários, é uma coisa que ainda é raro alguém falar sobre o avatar da era de aquários, né? E as missões dele, isso é que é legal. A gente analisar a missão. O avatar da era de peixes cumpriu a missão dele? Qual era a missão da era de peixes, do avatar da era de peixes, né? E qual vai ser a missão do avatar da era de aquário? Ok? Então amanhã, gente, mesmo horário, linha do tempo, estamos juntos. Ok? Muito obrigado. A Letícia Araújo está perguntando como funciona, se alguém quiser que leia as suas cartas. Eu não entendi muito bem a pergunta. Consulta. Letícia, é só procurar a gente para fazer a consulta. Pode ser comigo ou a Letícia também, Letícia de Castro, né? Que ela também é taróloga. Então a Letícia usa o tarô mitológico. Ela sabe que é Letícia de Castro porque ela é Letícia Araújo. Nós estudávamos juntas. E aí tinha a Letícia Fraga, a Letícia de Castro e a Letícia Araújo. Eram 3 Letícias na sala do primeiro ano, do segundo grau. Letícia, todo mundo olhava. Então, Letícia, se você quiser ou souber de alguém que queira uma consulta de tarô, né? É só entrar em contato. É só entrar em contato conosco. A gente divulga mais o meu telefone, que é o 35 99902 3768, tá ok? Vai ser um prazer. Mesmo para agendar com a Letícia, é só ligar para mim ou mandar um WhatsApp que a gente põe em contato, não tem problema. Ela tá perguntando se é pelo Face mesmo. Eu acho melhor ou pelo Skype ou pelo WhatsApp, tá? Eu não gosto muito de fazer as coisas pelo Messenger do Facebook, não. Tá? Então, eu te passo o meu contato também, tá? Eu passo pelo Messenger meu contato do WhatsApp, tá? Pra você. Então, a gente pode fazer pelo Skype ou pelo WhatsApp. Fica legal. Pode ser ao vivo também, a gente se falando. Funciona perfeitamente. Ou você pode fazer a pergunta, eu vou lá e te respondo, que nem mensagem de voz. Tá? Pode ser até interessante, né? O pessoal que gosta de tarô, que está assistindo aqui. O tarô, ele funciona independente do local físico e da distância mesmo. A pessoa do outro lado do mundo, a gente está habituado, nós somos profissionais, a gente consulta o tarô para outras pessoas, sabe? Você fala, não, tá batendo tudo e tal, depois dá o feedback, olha, bateu, deu certinho e tal. Então, assim, não é a distância física, né, ou até o meio ser eletrônico que não vai funcionar. É uma verdade, é uma realidade que o tarô retrata, né? Retrata as leis cósmicas que estão presentes na vida da Desde pessoa. Que a pessoa queira tirar o tarô e quem está consultando consiga focar na energia daquela pessoa, tranquilo, gente. Funciona mesmo. Beleza. Tá? Letícia, eu te passo então pelo Messenger meu WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau. Amanhã, um 5 abraço. horas, às 7 horas, o mesmo bate local.